Tribuna Livre chegando, terça-feira, 6 de maio de 2025. Vamos juntos até o meio-dia. Lembrando que você pode acompanhar o Tribuna Livre, toda a programação da Rádio América e da TV Horizonte pelo aplicativo Rede Catedral, que você baixa lá na lojinha do seu celular. Suelen Ogando partiu para novos desafios no programa Ei Gente, do nosso querido Acirantão, que você acompanha aqui na TV Horizonte às 5 horas da tarde. Comigo, a partir de hoje, Leonardo Apolinário. Seja muito bem-vindo, Léo. Obrigado, Juliana. Quero dar um bom dia para você que está aí em casa. E olha só, eu já fiz algumas participações na Rádio América. Claro! A partir de agora, então, nós estamos juntos todos os dias. Se Deus quiser. Pois é. E você, minha amiga dona de casa, meu amigo está aí nos assistindo, nos ouvindo, vai estar aqui juntinho conosco. Hoje nós vamos falar sobre hipertensão, também conhecida como pressão alta. Na sua família tem algum caso de hipertensão? Eu acredito que tenha, viu? Que todo lugar tem. Você sabe o que causa essa doença? Compartilhe com a gente a sua experiência pelo nosso WhatsApp, DDD 31 99412 2179. Daqui a pouco nós vamos desvendar com o cardiologista todos os mistérios da pressão alta e da pressão baixa também. E você, Juliana, você entende bem de pressão, né? Ô, Léo, não tem nada de pressão. Não? Não. E fica, assim, sinceramente intrigada. Porque do nada parece que as pessoas têm pressão alta, né? Eu confesso que eu já tive queda de pressão várias vezes. Pois é, queda de pressão é até mais normal, vamos dizer assim. Geralmente porque a gente deixa de comer e tal. Mas a tal da pressão alta, principalmente dos idosos, né? De repente, do nada, parece que a pessoa nunca teve isso na vida, começa a tomar remédio de pressão, daqui a pouco tem outra doença que vem junto. Então, hoje a gente trouxe esse assunto no Tribuna Livre, até por uma experiência que a gente vem tendo com as pessoas reclamando muito dessa questão de pressão. Então, fica com a gente, que a gente vai desvendar tudo sobre esse assunto, hein? Ó, contagem regressiva para os 70 anos da Rádio América. É isso mesmo, o mês vai ser de muitas homenagens, recordações de muita gente boa que passou por aqui, não é mesmo? Gente, e tô falando, hein? Você é nosso convidado especial. Aqui no Tribuna Livre eu quero exibir o seu vídeo, contando a sua história com a nossa Rádio América. Grava lá com o celular deitado, um vídeo de até 1 minuto falando da sua relação com a rádio, os programas que você mais gosta, um momento que te marcou, enfim, vale o que seu coração quiser falar, tá? Estou te aguardando no 99412-2179. Se você já tiver a camisa da Rádio América, faz um vídeo com ela, tá? Vai ficar lindão. Pois é, eu tenho essa camisa da Rádio América e eu acho que eu também vou mandar um vídeo e vou contar a minha história com a Rádio América, viu? Pois é. Olha, gente, o que a gente tem de doente em Belo Horizonte não é brincadeira, viu? Tome a sua vacina de gripe logo. E a Prefeitura de Belo Horizonte lançou um novo alerta sobre atendimento médicos para doenças respiratórias. Quem chega agora é a repórter Milene Alves com mais informações. A Prefeitura de Belo Horizonte tem novas recomendações para quem enfrenta doenças respiratórias. Diante da alta demanda nas unidades de saúde, o objetivo é evitar a superlotação em UPAs e hospitais. Para isso, os centros de saúde devem ser os primeiros locais procurados, especialmente para os casos mais leves. São 153 pontos espalhados pela capital mineira para atender todas as regionais. Apenas em casos mais graves ou se houver necessidade de atendimento fora do horário de funcionamento dos centros de saúde, o paciente deve optar pelos hospitais e pelas UPAs, que são as unidades de pronto atendimento. Para atender as crianças, 30 novos leitos de enfermaria pediátrica foram abertos. São 20 no Hospital Metropolitano Odilon Berens e 20 no Hospital da Baleia. A Prefeitura de Belo Horizonte também oferece teleatendimento gratuito e destaca a importância de receber a vacina, que neste momento pode ser aplicada em toda a população a partir dos 6 meses de idade. No site pbh.gov é possível agendar consulta e conferir todos os endereços dos pontos de vacinação. Em BH, a baixa adesão infantil preocupa. A meta é de 90% entre as crianças e atualmente apenas 20% receberam a dose contra a gripe. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, somente neste ano, cerca de 400 pessoas já morreram em Minas Gerais após complicações provocadas por síndromes respiratórias agudas graves e outras 26.800 tiveram que ser internadas. Repórter Milene Alves.
Obrigada, Milene. Olha, estamos na semana do conclave, um momento de extrema importância para nós da Igreja Católica, não é mesmo? Os cardeais eleitores já estão em Roma se preparando para a eleição. O repórter Vinícius Pereira, da AFP, traz mais informações. O Vaticano confirmou nesta segunda-feira que todos os eleitores do próximo Papa já estão na Itália. São 133 cardeais que participam do conclave, que vai definir a partir de quarta-feira o sucessor de Francisco e o futuro da Igreja de 1 bilhão e 400 milhões de católicos. Os chamados príncipes da Igreja permanecerão isolados na Capela Sistina até a eleição do novo pontífice, em uma votação de resultado incerto e sem favoritos. Eles se reunirão e votarão sob os afrescos de Michelangelo, até que um candidato conquiste a maioria de 2/3. Está entre nós, não sei quem é, o escolhido mesmo não sabe, mas há o futuro Papa e ele ouvirá muito. É dessa riqueza que ele vai se nutrir. Espero que depois possamos ser para ele um verdadeiro colégio de irmãos cardeais. Do lado de fora, dezenas de milhares de pessoas na Praça de São Pedro e milhões pela televisão permanecerão atentas à pequena chaminé instalada no teto do majestoso templo, à espera do Habemus Papam. A fumaça preta significa um conclave sem consenso e que outra votação acontecerá. Fumaça branca é a confirmação de um novo líder. Bem, agora é hora da pobreza, de ajudar os mais pobres, os mais necessitados, para inspirar todos nós, católicos, todos ao redor do mundo, se unindo em uma religião, porque eu sempre acreditei que todas as religiões são uma. Com um novo Papa, espero que algo disso continue, algo dessa autêntica manifestação do Espírito Santo no serviço, na caridade ao próximo, porque é essa a caridade, é esse amor que mostra quem somos como católicos. O Vaticano está finalizando os detalhes da eleição, que remonta à Idade Média. Funcionários instalaram nesta segunda-feira as cortinas de veludo vermelho na varanda central da Basílica de São Pedro, que serão abertas para a primeira aparição do novo Papa. Este conclave será o mais internacional da história, com representantes de 70 países dos 5 continentes. Gente, então nós estamos preparando para o conclave, quarta-feira, dia 7. A programação é o seguinte: de manhã a missa, à tarde as votações. Se forem seguir aí os últimos 2 conclaves, que elegeu Bento XVI e Francisco, vai demorar aí cerca de 2 dias. Fato é que essas especulações estão tendo na imprensa, é o cardeal tal, é o cardeal fulano. Tem uma frase, Juliana, que é sempre assim: quem entra no conclave cardeal, quem entra no conclave papa, volta cardeal, sai cardeal. Então, não vamos levar essas especulações, que nem são boas também. E quem vai decidir, além, claro, dos cardeais, vai ser o Espírito Santo que vai iluminar todo mundo. Vamos rezar, né? Para que dê tudo certo, eu acho que é esse o objetivo. Para você que nos acompanha pela TV Horizonte, a gente volta já. Estamos de volta com Tribuna Livre, terça-feira, 6 de maio de 2025. Olha só, gente, a Praça 7 virou um ponto de conscientização hoje sobre a redução de acidentes de trânsito, tema da campanha do Maio Amarelo. Quem explica é a repórter Letícia Bessa. A Prefeitura de Belo Horizonte inicia nesta terça-feira a campanha Maio Amarelo, na Praça 7, hipercentro da capital. A campanha chama a atenção para o alto número de vítimas fatais no trânsito. A partir das 11 horas da manhã até as 2 da tarde, quem passar pela Praça 7 pode experimentar óculos de realidade virtual que simula como é dirigir sob o efeito de álcool. Ainda na programação do mês, estão planejadas intervenções como blitz educativas para motociclistas, ações em semáforos com pedestres, esquetes teatrais e palestras para crianças, adolescentes e idosos, além de campanhas nas redes sociais. As intervenções do Maio Amarelo também serão realizadas em outros pontos da capital, como na Estação São Gabriel, nesta quarta, dia 7, além da Praça da Savassi e a Estação Integração do Barreiro, na sexta, dia 9 de maio. Repórter Letícia Bessa.
Obrigado, Letícia. E mais um capítulo da novela Minas Gerais e a mineração. Dessa vez, novas ameaças da mineração na Serra do Rola Moça motiva audiência pública na Assembleia. O repórter Newton Lopes tem os detalhes. A Comissão de Meio Ambiente da Assembleia realiza neste momento uma audiência pública para debater novas ameaças à unidade de conservação Parque Estadual Serra do Rola Moça. A suspeita é que a empresa Mineração Geral do Brasil, sob a alegação de desmanche das barragens B1 e B2 no entorno do parque, volte a minerar a área e construa uma estrada no interior do parque para o escoamento do minério. Segundo moradores da região, é estranho o volume de material a ser removido das estruturas. As duas barragens juntas totalizam 836 mil metros cúbicos de rejeito de minério de ferro, mas a previsão da empresa é retirar mais de 3,5 milhões de toneladas. O Parque Estadual Serra do Rola Moça é o terceiro maior em área urbana do Brasil e fica em 4 municípios: Belo Horizonte, Brumadinho, Nova Lima e Ibirité. Ele tem grande riqueza natural, além de 6 mananciais responsáveis pelo abastecimento de água de parte da região metropolitana de Belo Horizonte. Em outra audiência na Assembleia realizada ontem, a Vale informou que a barragem de Forquilha 3, uma das mais perigosas construídas a montante no estado, vai levar mais de 13 anos do que o previsto para ser desativada. O prazo fixado inicialmente pela Lei Mar de Lama Nunca Mais é de 3 anos, ou seja, venceria em 2022. A lei foi aprovada pela Assembleia de Minas Gerais em 2019, depois do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, que matou 272 pessoas. A revisão dos prazos de desativação das barragens foi determinada por diversos termos de ajustamento e condutas entre as empresas, o Ministério Público e o Governo do Estado em 2022. Repórter Newton Lopes. Obrigada, Newton. Olha, possibilidade dos ônibus com tarifas gratuitas. O repórter Giovanni Rodrigues traz os detalhes. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais discute nesta manhã a possibilidade de tarifas gratuitas nos ônibus que fazem o transporte coletivo entre as cidades de Minas Gerais. A proposta discute a criação de um subsídio que seria pago às empresas que operam no estado em troca de melhorias no serviço. O projeto de autoria do deputado Leleco Pimentel, do PT, já passou pelas comissões de Constituição e Justiça e a de Transporte, Comunicação e Obras Públicas e agora terá audiência com a presença de representantes do governo mineiro e de movimentos que representam os usuários e a sociedade organizada. De acordo com o parlamentar, o objetivo da audiência é incluir este debate junto a outras causas que estão em debate sobre melhoria da mobilidade em Minas. No projeto, o deputado destaca que o financiamento estatal seria o melhor caminho para garantir recursos ao transporte de qualidade a um custo acessível aos usuários do serviço. O governo estadual não informou qual a posição em relação ao tema debatido na Assembleia, mas tem disponibilizado recursos públicos de forma indireta às empresas de ônibus, como a compra de veículos novos para as empresas que prestam serviço na região metropolitana de BH. Foram mais de 500 ônibus desde o ano passado e a expectativa é que este número chegue a 850, com um custo ao governo que até o momento ultrapassa a casa de 382 milhões de reais. Repórter Giovanni Rodrigues. Ô, Léo, se dá para fazer, eu não sei, mas que o povo da região metropolitana merecia isso, porque eu nunca vi o povo que sofre, né? Pensando, inclusive, assim, que a maioria vem trabalhar em Belo Horizonte, uns horários horrorosos, né? Você tem que sair de casa, muitas vezes, é quase 3 horas, 4 horas, dependendo de onde que você mora. E você conhece muito bem essa situação, porque você é de Santa Luzia. Sou da região metropolitana e sei muito bem o que acontece com o transporte público. Agora, o que você falou, dá para fazer ou não? Dá para fazer. Que, na verdade, quem vai pagar a conta é sempre a população. Porque vai ter o subsídio, que a prefeitura vai passar para as empresas. Então, esse subsídio sai de onde? Sai de imposto. Aí vai ver de qual área que vai sair, se vai criar algum imposto novo ou não. Em Santa Luzia já tem tarifa zero aos domingos. Você utiliza o transporte público, você gira a roleta normalmente e a partir dali do que a empresa contabiliza, que a prefeitura faz o repasse. Agora, tem uma coisa, não adianta colocar tarifa zero e diminuir os horários, não. Porque está acontecendo muito disso aí nos lugares que tem tarifa zero. A gente vai esperar que esse tema avance na Assembleia Legislativa, mas que realmente o povo da região metropolitana merece,
merece, porque eu nunca vi um transporte coletivo tão ruim igual esse da região metropolitana. Principalmente que as coisas não conseguem integrar, né? Não integra o horário com os ônibus aqui de Belo Horizonte, não integra com o metrô, não integra nem a passagem. Exatamente. E não tem ar-condicionado. E não tem ar-condicionado. Ó, para você que nos acompanha na TV Horizonte, a gente volta já. De volta com o nosso Tribuna Livre, terça-feira, 6 de maio de 2025. Ô, gente, nós escolhemos hoje uma pauta que eu acho que todo mundo tem interesse sobre isso. A gente vai falar sobre hipertensão, sobre pressão alta, essa doença aí que atinge cerca de 27,9% da população brasileira, segundo dados do Ministério da Saúde. Pois é, todo mundo conhece alguém que tem, alguém da família, um amigo. E para desvendar esses assuntos, está aqui com a gente no Tribuna a cardiologista do Hospital Felício Roxo, doutora Margarida Maria da Costa Smith Maia. Bom dia, doutora. Tudo bem? Seja bem-vinda. Bom dia, Juliana. Bom dia, Léo. Como vocês estão? Nós estamos bem também. Graças a Deus, né? Ô, doutora, antes da gente começar, a nossa repórter, Erlaine Grace, ela foi até as ruas para ouvir a população, para saber sobre esse assunto. Vamos conferir. Hipertensão e hipotensão. Tem gente sofrendo com isso e nem sabe. Eu vim para as ruas saber como as pessoas lidam com esses picos na saúde. Maria Pereira Ribeiro dos Santos. Eu tenho pressão alta há uns 7 a 8 anos. Já sofri 3 AVCs e estou na tampa da beirada para morrer. Porque o posto de saúde não me acolhe. Toda vez que eu vou, remarca a consulta. Eu estou na 4ª remarcação. Meu nome é Otelírio Tavares da Silva. Descobri pressão alta há cerca de 1 ano atrás. E hoje eu tomo losartana de 25 miligramas para controlar a pressão. Aí depois que eu passei a tomar, normalizou. Graças a Deus está tudo bem. Meu nome é Natália Lopes Nascimento e eu tenho problema de pressão baixa. Minha pressão quando abaixa começa a tremer, aí eu desmaio. O meu nome é João Santo, eu sou hipertenso. Tomo remédio controlado, né? Faço controle. É tão provável que quando eu não tomo eu sinto o efeito, né? E a pressão alta é uma doença silenciosa que não mostra sintoma, né? Às vezes você está bem aqui e a pressão está alta, tá entendendo? Não dói a cabeça, não acelera o coração, entendeu? Então o que é que acontece? Eu reconselho qualquer um tratar dessa doença. É uma doença que atinge não sei quantos % de brasileiro, hein? Isso é um mundial. Até criança hoje em dia tem pressão alta. Então eu aconselho a todo mundo a se tratar. Eu chamo Helena, eu não tenho pressão alta, minha pressão é normal, por enquanto. Eu espero que continue assim, porque a idade já está bem avançada, não pode aumentar mais não. Sobe e desce da pressão, o que não pode faltar é cuidado. O povo falou, agora é com vocês aí no estúdio. Obrigada, Erlaine. Doutora, você vê que assim, todo mundo tem uma história de pressão alta, pressão baixa. Vamos começar a falar primeiro, de uma maneira geral, o que é esse negócio de pressão? Bem, a pressão arterial é a força com que o coração impulsiona os vasos, o sangue é impulsionado nos vasos sanguíneos. Então, essa força a gente mede através do esfigmomanômetro, né? No braço, pode também ser medido na perna também. Inicialmente pode se medir nos 2 braços e o local que for mais alto a gente continua medindo naquele local. Agora, quais são os sintomas, doutora, para saber? Porque assim, a gente às vezes, não sei se isso é correto ou não, queria até perguntar para a senhora, a gente associa essa pressão alta às pessoas mais velhas. Mas as pessoas mais novas, lógico que um cuidado a gente tem que tomar ao longo dos anos, com alimentação, com uma série de coisas, né? Mas quais são, assim, os primeiros sintomas, o que fazer, um acompanhamento para descobrir, como que é? Bem, até as pessoas que foram entrevistadas, elas deram algumas dicas. Então, aquela senhora, a primeira senhora, Dona Maria... Falou que estava até na beirada já da morte, né, Tadinha? E ela falou que sofreu um AVC. Então, sofreu 3 AVCs. Então, pode ser, a primeira manifestação da hipertensão arterial pode ser uma doença cardiovascular, um AVC, um infarto,
doenças renais. Então, e aquele outro senhor também falou que ela pode não causar sintomas, e realmente isso acontece. Muitas vezes né? ela é chamada de assassina silenciosa, porque ela não dá sintomas e quando dá esse sintoma, ele pode ser algo muito grave, né, como um infarto, um AVC, e pode provocar até a morte da pessoa. Ela está envolvida em torno de 45% das mortes cardiovasculares no Brasil. Nossa, muita coisa. Então, é uma doença que deve ter uma atenção especial mesmo, né? Ô, doutora, aí é o seguinte, a idade faz diferença para poder ter problema de pressão? Porque eu vejo na minha família, gente que nunca teve nada em relação à pressão, de repente começa a fazer 65 anos, 70 anos, e do nada surge a pressão alta, né? Vamos dizer assim, do nada, né? A idade, o aumento da idade, né, o envelhecimento, tem a ver com o aumento da pressão? Tem. A idade é um dos fatores de risco para o aparecimento da hipertensão arterial. Então, à medida que a pessoa envelhece, os vasos vão também envelhecendo, ficam mais rígidos, a complacência, quer dizer, a distensibilidade desses vasos diminui, e então a pessoa pode desenvolver a hipertensão arterial. Mas sempre também tem um componente genético, um componente ambiental, de alimentação e até socioeconômico, né? As pessoas que vivem com dificuldade de alimentação, de habitação, também podem sofrer, né, ter uma maior incidência de hipertensão. Então, assim, a idade é um dos principais fatores de risco no aparecimento da hipertensão arterial, infelizmente. Então, assim, as pessoas acima de 70 anos, existe um estudo que aproximadamente mais de 70% das pessoas já apresentam hipertensão. Agora, e deve ser tratada, né? Agora é interessante, eu estou lembrando aqui, porque a minha mãe tem pressão alta, ela toma remédio. E na família dela, ela é a primeira. Não tem. Inclusive a minha avó, que vai fazer aniversário de semana, vai fazer 86 anos de idade, minha avó não tem nada. Minha mãe é a primeira. Esses casos acontecem mais em mulheres, em homens? Tem essa diferença? A diferença é discreta, né? Existe uma diferença discreta, pode inicialmente ocorrer mais nos homens, mas posteriormente pode ocorrer mais nas mulheres, quando ficam mais velhas. E também a mulher vive mais. E também, assim, à medida que a população vai envelhecendo, o risco aumenta, né? Agora, é incomum, geralmente tem algum fator predisponente genético, em torno aí de 30% a 50% existe um componente genético. Mas ela pode ter outros fatores de risco, como o excesso de peso, não fazer exercícios, que também a ingestão excessiva de sal, né, que são fatores que também elevam a pressão arterial, ingestão de bebida alcoólica. Então, todos esses fatores ambientais e de alimentares, eles devem ser retirados ou pelo menos diminuídos para amenizar o quadro. Doutora Margarida vai ficar com a gente mais um bloco, tá? Mas, doutora, eu queria que a senhora encerrasse esse bloco falando o seguinte: a tal da atividade física, porque física, toda vez que a gente vai no médico agora, seja de qualquer idade, o médico só fala isso. Atividade física, né? Qualquer coisa é atividade física. Atividade física, que tipo de atividade física faz diferença para a gente não ter pressão alta ou para a gente reverter pressão alta? Tem jeito de reverter? Bem, a atividade física, ela comprovadamente, ela diminui a pressão arterial mesmo em pessoas normotensas e também diminui a mortalidade na hipertensão arterial. Então, é recomendado que essa atividade física seja moderada. É importante, principalmente a atividade aeróbica, ela reduz o risco de hipertensão arterial. E se a pessoa perder peso, fazer essa atividade física, ter uma alimentação mais saudável, rica em potássio, vegetais, né? Folhas verdes escuras, frutas como banana, laranja, tomate, ela tem uma chance de reverter sim, principalmente perdendo peso. Haja visto que uma das indicações de cirurgia bariátrica, né, é a hipertensão arterial e muitos pacientes, quando perdem peso, eles curam da hipertensão e do diabetes. Ótimo. Muito interessante. Então, muito interessante. Nós temos muitas perguntas para fazer aqui para a doutora.
Eu quero perguntar à senhora, doutora, no próximo bloco, a questão, a senhora falou aí de quem faz cirurgias bariátricas e vamos falar também um pouquinho nós estamos falando da pressão alta e da pressão baixa também, né? Eu mesmo já desmaiei 2 vezes, umas 2, 3 vezes Deve ser já. falta de comida, né? Será que é o quê? Falta de comida, de água, estava fazendo muito calor? Nós vamos tirar essas dúvidas depois do intervalo e nós voltamos já já aqui com a doutora tirando as nossas dúvidas sobre pressão alta, pressão baixa. Você conhece alguém que tem? Pede a pessoa, você conhece alguém que tem, não está nos ouvindo, não está nos assistindo? Avisa lá, canal 30, 107.1 ou então nas redes sociais, no YouTube. Voltamos já já. De volta com o nosso Tribuna Livre, terça-feira, 6 de maio de 2025, falando sobre esse assunto hoje que interessa todo mundo, pressão arterial, gente. Estamos aqui com a cardiologista do Hospital Felício Rocha, doutora Margarida Maria da Costa Smith Maia. Doutora, vamos continuar nessa prosa que está muito boa, né? Queria que a senhora falasse o seguinte, pressão alta. Antigamente a gente tinha um parâmetro que falava assim, 12/8 é uma pressão normal. Isso mudou? O que a gente considera hoje pressão normal? É individual ou a gente tem uma marca? Existe uma marca, né? Inclusive ela varia ligeiramente entre as várias sociedades, né? A europeia, o último diretriz, né? E a mesma brasileira, a europeia estabeleceu que a pressão abaixo de 120 por 70 milímetros de mercúrio seria a pressão ideal. Mas é claro que ela também não pode ser abaixo de 90 por 60, porque aí já seria hipotensão. Mas realmente assim, na prática, a gente observa que muitos pacientes com pressão de 90 por 60 estão muito bem. E esses pacientes até se beneficiam de ter uma pressão mais baixa. Então, mulheres também têm essa faixa de pressão arterial, jovens, e às vezes até um pouquinho mais baixa, e sem sintomas não tem problema nenhum, não precisa de tratamento, não precisa comer sal, nenhum tratamento, é normal, a não ser que ela tenha algum sintoma. Sim, doutora, no outro... Agora, para a definição de hipertensão arterial, tanto pela Sociedade Brasileira de Cardiologia como pela Sociedade Europeia, a europeia é acima de 140, maior ou igual a 140 por 90 milímetros de mercúrio, 14/9. Então, essa pressão entre 120 e 139 é uma pressão intermediária, um pouco alterada, que já pode causar algum problema. Então, essa faixa de pressão arterial, ela tem que ser olhada também com cuidado e esses pacientes precisam ser acompanhados. No outro bloco, a senhora falou sobre cirurgia bariátrica e aí falamos sobre desmaios, né? Sobre a cirurgia bariátrica, acontece o caso da pessoa, ela tem problema de pressão alta, ela realiza a cirurgia e aí a pressão dela, vamos dizer assim, volta ao normal, ela para de tomar remédios? Sim, isso ocorre sim. A pessoa, uma das indicações da cirurgia bariátrica seria a hipertensão arterial, diabetes, porque a cirurgia pode reverter se a pessoa se mantiver magra, né? Porque também existe uma possibilidade de voltar a ganhar peso. Mas nos casos em que a pessoa se mantém magra, né, com peso adequado, digamos, para a altura, essas pessoas se beneficiam muito e podem parar de usar esses remédios. Ô, doutora, a senhora falou do potássio, né? A gente consumia alimentos ricos em potássio. Queria que a senhora desse uns exemplos disso. E pensando o seguinte, a gente não tem muito, né? Pelo menos a maioria das pessoas saber assim, o que está faltando de minerais? O potássio está associado a quê exatamente quando a gente pensa em pressão? O potássio, ele reduz a pressão arterial, assim como o sódio aumenta, né? Porque ele aumenta a volemia, né? E também o potássio, ele reduz... Seria o quê? Banana, potássio? Os alimentos, né? Os alimentos que contêm potássio, são ricos em potássio, são feijões, ervilha, batata, cenoura, folhas verdes escuras, melão, né, laranja. Então, esses vegetais, eles são ricos em potássio. Então, a pessoa precisa ingerir esses alimentos
para que também mantenha a pressão mais baixa e diminuir a quantidade de sódio, porque na nossa cultura, na nossa ingestão de sódio é muito elevada, em torno de 9 gramas, mais de 9 gramas por dia, né, o sal de cozinha. Enquanto o recomendado é no máximo de 5 gramas de sal de cozinha por dia por pessoa, que não é uma quantidade pequena, né? É bastante sódio. E também a gente tem que observar que muitos dos alimentos industrializados e processados, eles contêm sódio porque é um conservante barato e muito usado. Então, quase todo alimento industrializado, ele contém altos teores de sódio. Então, é importante que haja um aviso, né? E hoje em dia já tem aviso nos rótulos de que esse alimento é rico alto em sódio e muitas vezes em gordura ou então em açúcar. Doutora, quem está nos assistindo, nos ouvindo em casa, geralmente já viu no supermercado alguns diferentes tipos de sais, né? Tem rosa, tem agora o do Himalaia. O Himalaia. Faz diferença mesmo, realmente? Sal mineral. Sal mineral também. Porque assim, tem aquele sal tradicional no pacote e agora na gôndola costuma ter uns vidros com outros tipos. Faz diferença mesmo ou não? É a mesma coisa? É importante ficar atento a isso? Mudar, por exemplo? De um sal para o outro? Isso. Bem, na verdade, assim, esses sais são todos cloreto de sódio, né? Que é o sal de cozinha. Só que eles podem ter alguns outros minerais que dão uma cor diferente. Então, assim, a função deles vai ser a mesma. Você não pode mudar de cloreto de sódio para o sal de Himalaia, porque ele só vai ser mais coloridinho, né? Vai ser cor-de-rosa, alguns, né? Isso, não é isso? Exatamente. Então, mas todo é cloreto de sódio, né? Então, assim, eu não vejo vantagem, né, nessa mudança. Agora, o que pode ser usado é o potássio. Existe alguns condimentos que, na verdade, eles são mais ricos em potássio, que poderiam substituir o cloreto de sódio. Mas, nesses casos, a gente tem que ter cuidado, porque o potássio, a elevação do potássio, pode provocar arritmias graves cardíacas. Então, se a pessoa tem alguma disfunção renal, alguma alteração renal, ele pode correr o risco de ter uma arritmia. Então, assim, a gente fica preocupado para prescrever esse tipo de suplemento para o paciente. E também, muitos dos hipotensores utilizados, como captopril, enalapril, losartana mesmo, que foi citado aí na entrevista, eles são poupadores de potássio, né? E alguns diuréticos também são poupadores. Então, a gente precisa ter cuidado na prescrição para esses pacientes. A senhora ainda falou sobre essa coisa de sal. Eu tenho alguns amigos que vira essas lendas urbanas também, né? O que a gente pode fazer para melhorar a vida? Que eles pegam o sal de churrasco, trituram o sal de churrasco, acreditando que isso é melhor porque você vai usar menos, justamente porque ele é mais forte. Tem alguma relação, doutor? Sal de churrasco melhor do que os sais normais? É a mesma coisa, só que é um sal grosso, né? O sal do churrasco talvez é um sal menos grosso. Refinado, né? Vamos dizer ele assim. é menos refinado, exatamente. Aí ele vai ser triturado, mas é cloreto de sódio. Todos os sais utilizados, fora esse que tem, eu não sei se é cloreto de potássio, eles são à base de sódio. E o sódio, ele aumenta a volemia, né? A quantidade de água, né? Dentro dos vasos, e isso ajuda também a elevar a pressão arterial. E sobre pressão baixa, doutora? É também perigoso igual a pressão alta? Bem, a pressão baixa Eu já desmaiei algumas vezes, porque era de pressão. Bem, a pressão baixa, ela tem um espectro diferente da hipertensão arterial, porque ela tem várias doenças que podem levar à baixa da pressão arterial. Bem, pode haver o que a gente chama de hipotensão postural, que muitas vezes ocorre em idosos quando tem uma disfunção dos nervos, que a gente chama de disfunção autonômica dos nervos da perna. Então, a hora que fica em pé,
o sistema de baroreflexo que a gente tem não consegue impulsionar o sangue para o cérebro, fica retido na parte de baixo do corpo, nas pernas, né? E isso faz com que a pressão caia e a pessoa pode ter um mal-estar. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses pacientes para sempre medir a pressão deles, tanto sentados ou deitados e em pé. Né? Depois de 1 a 3 minutos, a pressão pode cair. E mesmo com o uso de hipotensores, também a gente tem que tomar esse cuidado. Agora, existem também outras causas, como síncope vasovagal, que a pessoa é uma faixa mais jovem também, né, entre 10 e 20 anos, que apresenta alguma alteração por algum tipo de estresse, ou estresse emocional, ou porque fica muito tempo em pé, então o sangue acumula nos membros inferiores e acaba desencadeando um processo de queda da pressão arterial e síncope. Existem um mecanismo aí mais complexo, mas eu acho que não... Ô, doutora Margarida, a gente está caminhando para o final, infelizmente, porque foi uma conversa riquíssima. Muito boa. Mas queria que a senhora desse um conselho. Para todo mundo, vale ter o aparelhinho e ir medindo a pressão de vez em quando, ou todo dia, para saber se está indo bem? Olha, eu não diria para todas as pessoas. Eu acho que algumas pessoas que têm um risco maior, talvez fosse importante, né? Principalmente aquelas pessoas que já têm pressão alta, mas o aparelho seria melhor no braço, né? Do braço do que o de pulso. Que ele é mais autenticado quando são aparelhos automáticos, osciloscópicos, no braço. Mas esse a gente só consegue fazer no posto de saúde, né? Ou vende ele também? Não, ele tem um que é automático. Ele dá a pressão automática. Ele insufla, né? E automaticamente ele... A gente consegue fazer em casa. Então esse daí é bastante seguro, consegue. Agora tem as normas, você tem que estar... para a medida da pressão arterial, você precisa estar com a bexiga vazia, né? Não ter fumado, não ter ingerido café pelo menos uns 30 minutos antes, não ter feito exercício, sentar-se com a costa apoiada, né? E também estar mais calmo, né? E para fazer essa medida de forma adequada. Muito bem. Olha, gente, foi um papo muito bacana. Queria agradecer mais uma vez aqui a doutora Margarida Smith Maia, cardiologista do Hospital Felício Roxo. Obrigada, viu, doutora? De nada. De nada, Léo. De nada, Juliana. Ó, gente, chegamos ao fim, né, com essa tribuna livre. Passou rápido, né? Passou rápido, né, Léo? Pedir para você seguir nas nossas redes lá no Instagram, Rádio América Oficial, TV Horizonte Oficial e Rede Catedral. E você também pode conferir esse programa na íntegra lá no YouTube TV Horizonte Oficial. Bem aí, o Rede Notícia, a partir de hoje, com André Santos e Milene Alves, que vai trazer mais detalhes sobre a falta da vacina de dengue na capital. Eu agradeço por você ter ficado aqui com a gente. Foi meu primeiro dia. Tamo junto a partir de agora. Bora, Léo. Vamos junto, viu, gente? Fica com a gente aí até amanhã. E contamos com você, viu? Até amanhã.